Olá, vencedores! Eu sou Lívia Biscotto, sua professora de português, e estou aqui para resolver a prova da PPMG e ver com você se existe ou não possibilidade para recurso. Então, vamos lá, vocês estão vendo aqui o slide, né? Eu vou deixar aqui para vocês e vamos já para a nossa primeira questão aí, de forma bem objetiva, né? Essa é a prova A, como vocês estão vendo, e então sigam aí comigo. Número 1. Isto não é uma história, isto é história. No primeiro parágrafo, a palavra uma é omitida na segunda frase. O uso e a omissão do artigo em sequência configuram um recurso linguístico que destaca o seguinte aspecto da narrativa. Bom, pessoal, e aí nós temos a questão do sentido, né, e do uso do artigo, né, lá em classe de palavras também. Eu vou ler, então, vamos ver as nossas alternativas e a gente volta aqui para ver qual é o sentido. É uma descrição generalista da personagem materna, uma relação entre distância cronológica e geográfica, trabalho ficcional sobre recordações familiares, tensão entre objetos pessoais e móveis domésticos. Pessoal, vamos lá, tem coisa aí que não tem absolutamente nada a ver, né? Uma descrição genérica da personagem materna. Não existe foco nenhum na mãe aqui, ela vocês vão ver aí no texto, ela é citada bem rapidamente lá para o fim do texto e não tem um foco, tá? Distância cronológica é o quê? De tempo, né? E geográfica é de espaço. Não tem essa relação entre tempo e espaço devido à ausência ou presença do artigo, não, tá? É um trabalho ficcional sobre recordações familiares? Sim, né? Isso tem a ver com esse trabalho ficcional, porque ele quis dar essa ênfase, né? Não é uma história, ou seja, não é uma história qualquer, né? Esse uma como pronome indefinido, ou uma história inventada. Isto é história, ele quer dar credibilidade, falar que a história foi daquele jeito e acabou, né? Dizer que é verídico. Então, nós temos a letra C, tá? E D, né? Uma tensão entre objetos e móveis, também não tem nada a ver aqui. Então, a letra C é sim o gabarito dado pela banca, então está correta e não temos o que dizer aqui. 2. No segundo parágrafo, o narrador indica que há uma expectativa em sua busca. Em relação a essa expectativa, é possível reconhecer um sentimento de... Pessoal, ali, qual é a busca dele? Ele está buscando o irmão, não é? Ele está em uma busca pelo irmão, é isso aí. Então, ele tem uma relação aí de incredulidade, imparcialidade, insatisfação ou indiferença. Olha, ele diz várias vezes, eu busco meu irmão e não encontro, eu sinto que estou perdendo, etc. Então, ele está insatisfeito. Essa aí foi fácil, né, gente? Então, as outras estão bem distantes aí. Ele não está satisfeito porque ele não alcança o que ele gostaria de alcançar, tá? Então, temos a letra C bem tranquila aí. E o gabarito está correto. Questão 3. Quase tudo que tem ao meu dispor é a memória. Noções fugazes de dias tão remotos. Impressões anteriores à consciência e à linguagem. Resquícios indigentes. No trecho, o emprego da vírgula marca uma sequência encadeada pelo seguinte motivo. Então, nós vimos aí uma enumeração, né, de várias coisas. Então, vamos ver qual é a relação entre esses elementos. Eu tenho, uma formulação de expressões equivalentes, introdução de estruturas comparativas, indicação de consequências previsíveis ou atração de conteúdos contrapostos. Vejamos. Vamos lá, gente. Vocês que assistiram, com certeza, né, vocês acompanharam aí as nossas lives, vocês viram que esse é um tipo de questão bem típico da Selecom, né? Essa questão de colocar em uma alternativa perguntando, né, se é uma comparação, em outra perguntando se é uma oposição, se é, né, sei lá, exemplo, generalização, isso é muito comum. E vejamos, na verdade, já na letra A, eu tenho a minha resposta. São expressões equivalentes. Equivalentes é iguais, né? Algo é equivalente a outra coisa se é semelhante, se tem as mesmas características. Então, olha os elementos. Ela fala primeiro, né? Ou ele, né? A memória, né? Depois, noções fugazes de dias tão remotos. Então, eu tô falando de tempo remoto, tô falando do passado, né? Memória, e depois tô falando de dias remotos.
Depois, impressões anteriores à consciência, eu continuo falando do passado, né? Resquícios, né? Os restos, assim, de memória, tudo eu estou falando da mesma coisa. Então, sim, eu estou falando de expressões equivalentes. Eu tenho a letra A e o gabarito dado também, né? O gabarito preliminar, então, tranquilo, tá? 4. Pessoal, aí eu disse na nossa revisão que isso ia acontecer, né? Que interpretação pede o significado contextual e que busca os sinônimos, né? Então, aqui foi uma questão de qual palavra, né, poderia substituir, etc. Olha, no segundo parágrafo, a palavra malversar pode ser substituída mantendo o sentido global da frase por. Aí eu tenho ocupar, indispor, concentrar e desperdiçar. Bom, na nossa revisão também, o que eu disse a vocês? Não dá para estudar por vocabulário, né, de forma específica. Falar assim, não, agora eu vou sentar, vou pegar o dicionário, abrir e estudar. Não é assim, né? A gente não faz lista, a gente não decora palavras. Isso é o hábito da leitura, é o amadurecimento, né? É isso aí. E em uma reta final, como era o nosso caso, não tinha como, certo? Né? Não tinha como você parar e tentar decorar vocabulário. Isso era uma questão, né, bem objetiva. O que significa malversar? É desperdiçar. Isso aí a gente não tem como argumentar, porque é o significado mesmo, tá? Então, vejamos. Isso aí, o gabarito tá certinho, letra D. 5. Não se depreenda desta observação, ao menos por desnecessária, ao menos por enquanto, a minha ingenuidade. Sei bem que nenhum livro jamais poderá contemplar ser humano nenhum. Jamais constituirá em papel e tinta sua existência feita de sangue e de carne. Do ponto de vista da argumentação, a expressão introduzida pelos 2 pontos estabelece com o trecho anterior uma relação de... Vejamos, pessoal, eu também disse isso na nossa revisão, hein? Eu falei que quando se trata de pontuação, a Selecom traz o quê? De uma forma bem diferente, né? Ela não traz assim, será que está certo ou será que está errado? Né? Veja a veracidade, marque a correta. Ela sempre pergunta algo relacionado ao sentido, né? Ao motivo que levou aquele autor a utilizar aquilo ali. E vejamos também outra coisa que era para você ter percebido. Olha, veja as alternativas: generalização, comparação, explicação e concessão. Pelas classificações, não dá para perceber que isso aí tem tudo a ver com as classificações das conjunções? Então, a questão não está perguntando de forma específica qual conjunção caberia aqui. Mas poderia ser, é basicamente isso. Basicamente a mesma coisa do que se perguntasse qual conjunção se encaixa ali, né? Porque a gente está trabalhando com os sentidos. E aí a gente poderia pensar, vou pegar uma conjunção comparativa, ou explicativa, ou concessiva, e ir tentando encaixar ali para ver o que faz sentido, né? Então, vamos lá. Uma questão de generalização. Não tem nada a ver aí, porque eu estou dando sequência ao mesmo pensamento, né? Eu continuo falando de mim, né? Eu não estou fazendo generalização, mas vamos seguir. Eu tenho, não se depreenda, né? Não entenda que eu sou ingênuo. Vamos resumir. Não entenda que eu sou ingênuo. Eu sei que nenhum livro substitui a pessoa, né? Entre essa parte e essa parte, é uma comparação? Não, tá? Cuidado, viu? Porque entre a primeira parte e a outra parte, não existe uma comparação entre esses 2 elementos. Depois, se você até quiser falar, Lívia, mas existe uma comparação entre livro e pessoa. Tá, mas isso é mais no final. E não a relação entre antes dos 2 pontos e depois dos 2 pontos, tá? Então, não é uma comparação. Explicação, pensa aí na explicação. Eu tenho pois, eu tenho porquê, daria para colocar, né? Não se depreenda dessa observação a minha ingenuidade, porque eu sei bem que nenhum livro pode substituir. Fez sentido, né? Fez sentido. Então, é uma explicação, eu tenho a letra C, certo? E concessão. Concessão não é aquela quebra de expectativa, é o embora, apesar de, não é? Então, eu não teria sentido se eu substituísse, né? Não interprete que eu sou ingênuo, né? Embora eu saiba que existe uma diferença entre...
Não é o embora, não é o apesar, é o porquê. Então, o que faz sentido se a gente substituir é o pois, o porquê. Ela é explicativa, 5, letra C. E isso coincide também com o nosso gabarito, então não temos o que dizer aqui. 6, vamos lá. Um verbo encontra-se vinculado. Essa é boa, galera, essa é boa. Um verbo encontra-se vinculado a seu complemento diretamente, sem presença de preposição em. Pessoal, complemento verbal é o quê? Objeto, certo? Então, eu tenho um complemento, eu tenho objeto direto e indireto. No caso aí, eu quero um complemento diretamente ligado ao verbo, sem preposição. Então, eu quero o quê? Um objeto direto, não é? É isso, né? Não falou com esse nome, mas eu tô procurando o objeto direto aí. E na nossa revisão, o que eu disse a vocês? Né, que era muito importante e que sempre caía nas provas da Selecom, que o lhe e o lhes a gente utiliza para objetos indiretos e o, a, os e as a gente usa para objetos diretos, não foi? Podem voltar lá na revisão que eu disse isso. Então, aqui, já que a gente estava procurando um objeto direto, pessoal, se você lesse a letra A, já dava para ver que era ela, né? Olha, tratar de acessá-las implicará sempre novas falácias. Acessá-las, tá vendo esse as ali? Esse é o meu objeto direto. Eu não estava procurando, era isso? Achei. Letra A, tranquilo, tá? Porque, na verdade, seria o quê? Acessar, né? Quando o verbo termina com R e eu quero incluir um pronome oblíquo átono, esse tipo, né? Eu vou tirar o R e colocar o L antes do pronome. Por isso que ficou las, né? Não poderia ser acessar as, né? Acessar las, certo? Mas esse as está ali dentro como objeto direto, normal. Então, dei essa dica aí para vocês, hein? As outras, não, né? Eu vou ter o verbo morar, que é intransitivo. Eu vou ter partir também, que pode ser intransitivo. Eu tenho estou, né, de estar, que pode ser intransitivo ou de ligação. Então, realmente, o que eu tinha um objeto direto, eu tinha, né, acessar algo, né? Inclusive, implicará também, né, implicará novas falácias, ainda era outro caso de verbo transitivo direto com objeto direto. Então, na letra A é que a gente encontra a nossa resposta, viu? E gabarito correto. 7, vamos lá. Agora eu já tenho sobre o outro texto, né? Aquele de arte e cirurgia estética. Vamos lá. De acordo com o ponto de vista manifestado no primeiro parágrafo, a demanda por cirurgia estética é caracterizada por... Vamos lá. Eu tenho atitude de contestação à cultura, projeto de adequação a padrões, consciência da experimentação inovadora e valorização de comportamentos singulares. Pessoal, vamos pensar. No primeiro parágrafo daquele texto, tá claramente lá que a cirurgia estética é feita para a adequação à cultura, né? Onde pessoas diferentes, elas passam a querer fazer esses procedimentos para se adequarem. Então, sim, é uma adequação a padrões, é a letra B, bem tranquila, e condiz também com o nosso gabarito. As outras são bem distantes, né? Eu tô contestando a cultura? Não, tô me encaixando ali, né? Eu tô experimentando algo inovador? Pelo contrário, eu tô repetindo o que todo mundo faz, eu não tô sendo inovadora. Comportamentos singulares? Não, poxa, porque singular não é uma particularidade, né? Algo singular é o meu. Eu não quero, né, ser diferente. A minha peculiaridade eu não quero. Eu quero me adequar ao resto, né? Seria isso. Então, a 7 é a letra B, certo? Beleza. 8. A visão construída em torno da arte no texto considera a sua função de... Então, eu tenho impedir a socialização de sujeitos diferentes, possibilitar o aparecimento de novos valores, impor uma dinâmica de isolamento dos artistas, favorecer um comportamento de ocupação dos espaços. Pessoal, a definição de arte estava no último parágrafo, tá? Eu vou fazer uma busca aqui, está aqui em algum lugar. Vamos lá, vocês estão vendo aí esse texto? Olha o último parágrafo. E onde está a arte nisso tudo? A arte é exatamente o meio pelo qual, na encruzilhada da atopia, né? A atopia é aquele não lugar, certo? Não ter lugar.
na encruzilhada da atopia, preenche-se o vazio do isolamento, dando-lhe um conteúdo, fazendo dele, assim, um espaço, um lugar. A arte é o meio pelo qual o sujeito nomeia a si e ao mundo, de uma outra forma. Essa renomeação cria um lugar, né? E na medida em que o mundo renomeado é imediatamente um mundo revalorado. Isso reconfigura todo o espaço, pois é uma determinada estrutura de valoração normativa que condena a diferença à atopia. Então, vamos lá, pessoal. Vocês viram que tem duas coisas aí, né? Olha só, que nós vimos. Eu tanto tenho aparecimento de novos valores, né? Porque falou de revaloração, eu tenho estrutura de valoração, e eu também tenho o quê? Favorecer comportamento de ocupação dos espaços. Isso também está correto, né? Porque eu tô falando, isso cria um lugar, ocupa, dá um conteúdo para aquele vazio, é isso que está falando. Então, ambas podem ser aceitas, né? A banca considerou aí A, B, né? A questão dos valores, mas a questão do lugar também não está errada, né? Então, em questão de recurso, valeria a pena aí, talvez, colocar esse recurso. Aí depende, claro, né? A visão da banca, se ela não quiser acatar, ela não vai acatar, não tem como saber, mas é passível de discussão, tá? Então, vamos continuar. 9. Os caminhos da arte e da cirurgia estética se originam da mesma encruzilhada. Seus destinos, entretanto, serão radicalmente diferentes. A relação entre duas partes da frase acima delimitadas pelo emprego de travessão pode ser descrita pelo seguinte par de palavras. Pessoal, como eu sempre digo e eu disse na nossa revisão, a Selecom sempre cobra outros movimentos ali de pontuação, sai da vírgula, né? Foi para 2 pontos, foi para travessão, coisas que eu citei na revisão, né? E busca a questão do sentido mesmo. Então, eu tenho causa e consequência, ponderação e explicitação, abstração e especificação ou convergência e divergência. Olha, essa também é uma outra questão em que nós devemos dizer assim, Lívia, mas não está cobrando conjunções de uma forma direta. Pessoal, acorda, seus destinos, entretanto, serão radicalmente diferentes. Eu não tenho uma conjunção ali, o entretanto, que é uma adversativa, e me dá uma ideia de oposição. Isso aí já faz com que eu ganhe a questão, né, pelo conhecimento de conjunções. Então, às vezes, ela não é uma questão técnica que vai te avisar qual é o tipo de conhecimento que você precisa ter, né, mas você tem de saber relacionar isso. Então, eu tenho, olha só, na primeira parte eu vou falar que arte, cirurgia e estética se originam na mesma encruzilhada. Estou falando a mesma, então eu tenho uma semelhança. Eu posso chamar de convergência, né? E depois os direitos, entretanto, eu já tenho algo oposto. E ainda completo, né? Serão radicalmente diferentes, então realmente é bem distante. Então eu tenho uma divergência, certo? É essa a minha relação, tranquilo? Eu acho que essa ficou bem clara, né? E a 10 aí, no segundo parágrafo, a definição de atopia é formulada por meio da seguinte estratégia. Galera, essa também era fácil, né? Apresentação de exemplos, informação subentendida, contextualização histórica e descrição de personagem. Olha, só indo aqui, onde estamos com a arte, aqui, nesse primeiro parágrafo do slide, não, só. Então, vejam, vocês estão vendo ali a pergunta? O que é a experiência da atopia? Então, o que é a experiência da atopia? Aí vai, a criança que tem problemas de saúde, que não consegue brincar direito, não sei o que, aí cita o Nelson Freire. Então, isso é o quê? É um exemplo, né? Vamos prestar atenção aqui que nós não podemos marcar assim a apresentação de exemplos. Tá vendo? Tá no plural? Parece que são vários. Não, é muito mais o que? Uma descrição de personagem. Primeiro partindo dessa questão de uma criança não identificada e depois
cita Nelson Freire, mas eu não tenho vários exemplos sendo citados, né? Eu tenho a descrição de um personagem ali, certo? Então, para concluir, eu tenho a questão 8, né, que aceita as alternativas B e D, a questão dos valores e a questão da criação do espaço. E é isso, tá? As outras estão bem tranquilas aí, o gabarito dado pela banca está bem tranquilo. E, enfim, não saiam do vídeo sem curtir aqui, sem se inscreverem no canal, porque existe vida além da PPMG, né, galera? Nós não vamos parar por aqui, existe muita vida pela frente, muita coisa pra gente almejar. Espero que todos tenham ido bem. E é isso, muito obrigada por terem assistido ao vídeo. Qualquer dúvida podem me chamar e comentar aqui embaixo. E até mais!